Vamos até Bebedouro conversar com Iberville Neto. Iberville, São Paulo, quente como sempre, aguardando chuva. E aí em Bebedouro, boa tarde. Boa tarde, Braga, tudo bem? Braga, não está nos dias mais quentes, não, mas sem chuva também. Estamos aqui aguardando, que Ótimo. em março ainda é para chover, né? As águas de março, né? Ô Iberville, conta pra gente o que está movimentando esse mercado, o que deve movimentar esse mercado do boi gordo ao longo dessa semana e nos próximos dias. Braga, as atenções elas seguem voltadas para a questão da chegada da comitiva na China, né? Que não que essa resolução vá ocorrer lá, mas muitas vezes essas resoluções ocorrem durante essas passagens, né? Na verdade, a gente está esperando uma medida simplesmente burocrática. Então, é possível, não é certo, não há nada confirmado, mas é possível e o mercado segue de olho nessa possibilidade. Pecuarista segurando o gado, uma vez que tem uma boa condição de pastagem. Segunda quinzena, escoamento está um pouco mais lento, então houve algum ajuste negativo no atacado, mas a gente segue com o mercado sustentado e o mercado ganhando, o mercado do boi, agora voltando para o boi, né? Ganhando espaço aí, evoluindo um pouco em algumas praças pecuárias. Então, o mercado tem sido construtivo do ponto de vista do pecuarista, Bom, apesar da falando, conjuntura relacionada à China. sim, falando com o Iberville Neto, exatamente sobre essa questão, né, alguns consideram que ainda há boatos, outros falam em confirmação, outros falam em blindagem das informações da China. O que há por trás da verdade ou não em relação à peste suína africana? Os chineses não querem essa divulgação, não querem confirmar oficialmente, mas todas as informações que chegam de lá, de uma forma extraoficial, falam sobre esse surto que já dizimou e provavelmente pode provocar prejuízos na suinocultura do país também, né? O que há de boato e verdade nesse sentido? Braga, nós não temos realmente uma confirmação da Organização Mundial de Saúde Animal. Ela solta relatórios normalmente quinzenais, mas o último relatório já tem alguns dias e nós não temos nada muito recente. Nós não temos também a FAO, para a peste suína africana, que é a FAO, Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Ela também tem feito um acompanhamento desde o início da crise lá em 2018. Ela tem feito um acompanhamento mais próximo da peste suína africana e também não teve muita novidade relacionada a isso. Mas essas informações elas têm aparecido no mercado, né? Então são pontos aí que tem que ser acompanhados. Por enquanto a gente não está com nada confirmado e caso isso se confirme, a gente tem a expectativa de um impacto menor do que foi em 2018, né? Houve uma mudança da suinocultura chinesa, com uma profissionalização, um desestímulo às criações mais informais ali de suínos, que são uma característica importante da China, né? Eles têm muito disso, mas isso foi desestimulado. Então, essa profissionalização, ela leva na direção de um risco sanitário menor, mas isso longe de estar ausente, né? Então, a gente tem que acompanhar. Caso a situação se confirme e a gente tem uma disseminação maior, vale lembrar que a China, esses casos, a China não resolveu por completo do ponto de vista de erradicação, né? Ela, vez ou outra, tinha alguns casos de peste suína africana nesses últimos tempos, mas as informações, a possibilidade é de que isso tenha se espalhado um pouco mais ali, principalmente na região mais ao norte da China, são as informações que a gente tem ouvido. Vamos partir da premissa, ou partir de que isso se confirme, nós não devemos ter um impacto tão grande como foi da outra vez, e nós temos, num primeiro momento, acaba que ocorre um certo descarte desses plantéis, ou uma diminuição do efetivo de matrizes. Então, isso acaba adicionando um pouco de carne na oferta e acaba pressionando um pouco as cotações ainda negativamente. Esse mercado que já vem bem em queda, aí, o preço do suíno na China há algum tempo, né? Então, a gente tem que acompanhar de perto isso aí. Mas Agora, aqui no daí no Brasil, segundo momento que realmente ocorre uma diminuição da oferta de carne e, consequentemente, um adicional a ser importado. Aí a gente já tem, por experiência, noção de que isso acaba beneficiando também a carne bovina, né?
É exatamente isso, a expectativa de que a reabertura, né, o quanto antes, de que forma vai ser anunciada essa reabertura, a gente imagina como, mas o mercado já segue com preços firmes, né? O pecuarista está segurando um pouquinho, só para poder finalizar contigo, está segurando para que esses preços reajam. Nós temos aí altas pontuais, não, em algumas praças pecuárias. Isso, Braga. O pecuarista com essa possibilidade de retenção e essa expectativa de uma retomada da China no curto prazo, né? Claro que a gente, logo lá no início, achava que talvez fosse até antes dessa visita chinesa, existia essa possibilidade pela conjuntura. A gente está com uma conjuntura mais favorável à reabertura do que era em 2021. Mas a gente tem uma data, que é essa semana agora, com a visita que gerou muita expectativa e gera muita expectativa. Então, talvez, passada essa data, o pecuarista, se não houver essa retomada, o pecuarista comece a negociar um pouco, lembrando que a seca está chegando um pouco mais adiante. Mas eu acredito que a gente deva ter boas notícias ao longo dos próximos dias. Não tenho uma informação privilegiada, infelizmente, mas a conjuntura de mercado e associada também à visita em si, que acaba tendo um peso e acaba, politicamente, todos os agentes envolvidos vão fazer o possível para que isso ocorra nesse momento, né? Então, eu acredito que a gente possa ter boas notícias aí no curto prazo. Tá certo. Iberville, muito obrigado pela tua participação hoje, breve, e ao longo da semana a gente vai atualizando todas as informações, pegando informações de uma região, de outra e compondo o todo desse mercado que realmente impulsiona e tem uma grande participação, é inegável, né? Falar assim até parece uma coisa chovendo molhado, né? Mas a gente sabe o quanto é importante a pecuária, principalmente a pecuária de corte aqui no Brasil, e que alguns setores aí estão voltando a criticar, acusar que são os responsáveis pelo efeito estufa, etc., que 80% dos gases saem da pecuária, isso com declarações aqui de autoridades brasileiras, veja bem, mas isso é uma outra etapa, a gente volta a conversar. Um abraço para você, obrigado. Um abraço, Braga, até mais.